Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora na voz para vocês. Hoje eu trago para vocês o Alvorecer de um Guerreiro, a história e o avanço psicológico de Thorfinn, um dos personagens, né, o personagem central aí da série de Vinland Saga. A gente vai conversar um pouquinho sobre a mudança dele da primeira para a segunda temporada e os motivos que levaram a isso. Para começar, você tem que entender que Thorfinn inicia uma vingança, né, uma jornada de vingança contra um cara chamado Askerato. Askerato era um guerreiro mercenário que cruzou o caminho do pai de Thorfinn e acabou, né, tendo que duelar com o pai de Thorfinn ali. Mas vendo que o pai do Thorfinn era incrivelmente forte, e o Thorfinn, que na época era uma criança muito pequena e que tinha ido escondido no barco de seu pai, foi feito refém. E visto que o Thorfinn foi feito refém, seu pai largou a espada e acabou sendo pego em uma emboscada, morto por muitas flechas, que você está vendo aí agora na imagem, e acabou sendo morto, né, com várias flechadas ali, de pé, porém morto. E isso fez com que o pequeno Thorfinn se sentisse, de certa forma, responsável, porque ele foi feito refém, e a fraqueza dele acabou causando a morte de seu pai. E ele também culpou o Askerato, lógico que deu a ordem de mandar as flechadas ali, e considerou o Askerato o algoz de seu pai, né, aquele que o matou. Então ele passou, dali para frente, daquele momento em diante, a viver para matar o Askerato. E vivia em prol da vingança. Para vingar a morte covarde de seu pai, arquitetada pelo Askerati, o nosso querido jovem Thorfinn, que na época ainda era uma criança, precisava de duas coisas: estar perto do seu alvo e ter força para matar seu alvo. Porque ele era uma criança, ele não tinha força, não tinha nada, não sabia combate nem nada. Então ele se infiltrou no grupo de mercenários do Askerato e se propôs a treinar e também se propôs a participar como membro ativo do exército de mercenários do Askerato. Ele se propôs a se aliar a ele para treinar suas artes de combate e para também ficar próximo de seu alvo, que era o Askerato. Mas por que ele quis isso? Ele quis ajudar ele? Não. Ele não quis ajudar ele. Ele queria ficar perto do seu alvo, manter o seu alvo por perto. Por isso que ele se aliou ao grupo de mercenários do qual o Askerato era líder. E depois ele precisava de um tempo para treinar. Então ele se aliou ao grupo ali para ficar treinando ali, para desenvolver suas habilidades. Enquanto ele desenvolvia suas habilidades, ele também agia como mercenário e atuava ali dentro do grupo. E toda vez que ele recebia com êxito, né, no trabalho, ele pedia para o Askerato um duelo justo, né? Um duelo entre homens, dois homens, um contra um. E o Askerato cedia essa vontade dele, né? Eles duelavam ali. Você pode me perguntar, tá, João, mas se ele estava no meio deles, se ele estava infiltrado no meio deles, e se ele estava treinando, né, artes de combate, se ele estava sendo bom, se ele era um bom combatente, por que se aliar a eles? Por que ajudá-los? E por que um duelo? Por que não simplesmente, sei lá, matar o cara dormindo? Simples. Porque para o Thorfinn, a única forma de manter a honra de seu pai e cumprir a sua vingança era matar o Askelato em um duelo frente a frente, coisa que o próprio Askelato não fez com seu pai, né? Ele matou seu pai na covardia, com várias flechadas ali, usando ele, o próprio Thorfinn, como refém. Então ele queria um duelo justo. Só que nesses duelos justos, por mais que ele fosse habilidoso, ele sempre perdia. O Thorfinn era o melhor soldado do Askelato. Ele era o melhor soldado, sem sombra de dúvida. O que tinha maior chance de combate, o maior assassino dele, o melhor que ele tinha. Mas ele sempre perdia para ele. E isso tem dois motivos, dois parênteses que a gente vai falar agora. Ele desenvolveu uma técnica de combate que usava sua pouca estatura, né, sua baixa estatura, já que ele ainda era um adolescente, e sua agilidade como seus principais trunfos. Ele também usava duas adagas como suas principais armas de combate, sendo que uma delas foi dada pelo seu próprio pai a ele. E também usava facas de arremesso, como você pode ver aí na imagem. Esse era o estilo de combate dele, e ele era extremamente habilidoso nesse estilo de combate, chegando a matar vários soldados em prol dos mercenários de Askerato, e como eu disse, sendo o melhor soldado dele. Aí volta a pergunta, se ele era o melhor soldado dele, se ele era um assassino tão bom, como perdia para ele? O Askerato era tão bom assim? Até que ele não era tão bom assim. Ele era bom em combate, o Askerato era bom em combate, mas não vou dizer que ele era bom assim. Quem fazia o Thorfinn perder era o próprio Thorfinn. Como assim? Eu explico.
O Thorfinn queria vingança. Então, por causa disso, toda vez que ele tinha um combate, um duelo contra o Askerato, quando o Askerato viu que ele tinha grandes habilidades e que poderia perder para ele, o Askerato o provocava. Tipo assim, como é que era o nome do seu pai? Mesmo aquele cara que eu matei? Eu não lembro. Ele era um cara fraco, né? Foi por isso que eu matei ele tão fácil. Eu não lembro por que você tá aqui. Sabe, provocando ele, porque ele perdia a cabeça e atacava sem pensar. Atacando às cegas, ele era facilmente previsto e contra-atacado, já que o Askerato tinha experiência em combate e só precisava que o Thorfinn perdesse a cabeça. Então, quando ele fazia o Thorfinn perder a cabeça, ele tinha o domínio da luta. E quando eu falo que o Thorfinn era o melhor soldado do Askerato, não é por gozação, não é por ele ser o mais habilidoso. Tá, ele era muito habilidoso. E talvez sim fosse o mais habilidoso, mas não era só por isso. É porque na cabeça do Thorfinn, a vida do Askerato pertencia ao Thorfinn. Só o Thorfinn poderia matar o Askelato. Então ele protegia o Askelato durante os combates para que ninguém matasse o Askelato. Então, além dele ser um combatente perfeito, um assassino perfeito, e ter essa sede de sangue para conseguir mais duelos e uma chance de novo de vencer o próprio Askelato, ele também protegia o Askelato durante as expedições de combate para que ninguém matasse o Askelato, para que ele tivesse a oportunidade de matar ele, entendeu? Ele era ao mesmo tempo o melhor assassino e o melhor guardião dele. Quando o Askeladd morre, e sim, ele morre, e não é o Thorfinn que mata, o Thorfinn perde completamente a razão de viver, porque até então ele vivia para matar o Askeladd. Se o Askeladd já está morto e se não foi ele que matou, por que eu estou vivendo? Para que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Se depois que meu pai morreu, a minha único propósito de vida era matar o cara que matou meu pai, e o cara já morreu, o que eu vou fazer agora? De que vale isso aqui? Eu não posso continuar sendo mercenário. Vou matar os outros para quê? Não tem mais motivo. Aliás, o que eu vou fazer? Ele entra em crise, sabe? E se torna um escravo. Literalmente. Ele é vendido como escravo, se torna um escravo. E mais do que isso, ele não se torna um escravo fisicamente. Ele se torna um escravo conscientemente. Porque ele não sabe o que fazer. Então ele precisa que alguém determine para ele o que fazer. Porque ele literalmente não sabe. Ele fica perdido. Durante seu tempo como escravo, o nosso amigo Thorfinn não só envelhece fisicamente lá nas lavouras e colheitas, como também passa a refletir mais. Ele passa a imaginar as frases que seu pai falava com ele e entender melhor. Por exemplo, nenhum guerreiro precisa realmente de uma espada. Se um guerreiro precisa de uma espada, ele não é realmente um guerreiro. Ele muda a sua visão de mundo completamente. Porque ele entende que o que ele fazia vivendo para uma vingança era equivocado. E que no fim ele jogou fora anos da vida dele sendo um assassino para nada, porque ele nem matou o cara que ele queria. Então ele passa a pegar a visão de mundo que o pai dele tinha, de ser um guerreiro pacifista, de viver sabendo lutar, sabendo guerrear, sabendo matar, mas evitando matar, sabendo lutar e evitando lutar o tempo todo, que ele sequer pega numa espada. A segunda temporada é incrivelmente chata e monótona se comparada com a primeira, porque ela trata da evolução psicológica do personagem, ela não tem ação. Ele, em poucos momentos, aliás, pouquíssimos, ele demonstra habilidade de luta. Continua demonstrando, mas em pouquíssimos e raros momentos durante a segunda temporada. Porque ele não pega numa espada. Ele se torna um trabalhador braçal. E para isso, ele começa a pensar: pô, mas o que eu fiz até aqui? Para que eu matei tanta gente? Qual era meu objetivo? E começa a se tornar um guerreiro pacifista, em prol de outras causas. Aquela expressão que ele tinha, aquela expressão séria, fria que ele tinha durante os seus tempos de guerra na primeira temporada, simplesmente some. Ele se torna um homem mais velho, mais sereno e que evita a todo custo os combates. E por quê? Porque ele entende que, nas palavras de seu pai, um homem não tem inimigos. Não há quem você precise matar. O verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Ele pega essas palavras do pai dele e se torna um homem pacifista, um guerreiro pacifista. Alguém que, apesar de viver e ter visto o pior da guerra, imagina que é melhor criar um futuro em que ela não exista. E para isso, ele está disposto a lutar se necessário. Aí sim ele voltaria a pegar uma espada. Mas se ele puder convencer alguém, mediante palavras, ou mesmo apanhando, se ele tiver que apanhar
para convencer alguém de que a guerra não é um sentido, ele vai apanhar pelo bem da paz. Ele vai literalmente ser um saco de pancadas, se for preciso, para que as pessoas entendam que não há necessidade de guerra. Então, a evolução de um guerreiro é que ele passa, literalmente, de um garoto sanguinário em busca de vingança que quer matar alguém e que mata pessoas para isso, para um cara mais velho que não quer lutar, está cansado dos horrores da guerra, do sangue, da violência, e que entende que a violência gera mais violência, que a guerra gera mais guerra, e que tudo que é preciso é entender que a paz é necessária e que quer um mundo em que guerras não existam. Ao envelhecer, ele não se tornou um cara que não sabe lutar, mas um cara que prefere não lutar. Um cara que se dá para apanhar do que prefere lutar. Ele pegaria em espadas, pegaria em armas de novo, se fosse para defender pessoas mais fracas, pessoas que não têm condições de lutar. Mas para defender a si próprio, não. Ele prefere apanhar do que entrar em uma luta para matar alguém, por exemplo. Esse é o alvorecer do guerreiro. Ele quer que a guerra não exista. Aquela velha frase do jardim, sabe? É preferível um jardineiro que sabe o que é a guerra do que um. É preferível um guerreiro se tornar um jardineiro, porque ele já sabe o que é a guerra e se precisar ele sabe lutar, do que um jardineiro ter que ir à guerra sem saber como lutar. Ele agora se tornou o guerreiro que virou jardineiro. Ele não quer mais uma luta, mas ele sabe como lutar. Se precisar defender alguém, ele sabe como. Se precisar pegar numa espada por motivos certos, ele pegará. Mas ele vai evitar a todo custo. Porque ele entende que a violência não é a primeira resposta, ela é a última. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que eu citei o Asquerato nesse vídeo, a gente vai fazer um vídeo sobre o Asquerato especificamente, tá? Bom, galera, é isso. Fiquem com Deus. Até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.